2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, galera do YouTube, trazer mais um vídeo aí do meu canal para vocês. Agora eu vou estar aqui mostrando para vocês um bug aí no chat aí, que você pode apagar várias conversas e atrapalhar as conversas dos outros. Então eu vou estar mostrando para vocês, fazendo uma limpeza no chat. Então primeiro você vai ter o teclado Kika Keyboard e depois você vai ter que ter o aplicativo de notas. Tendo esses dois, você clica em notas, aí você aperta em mais, e você escreve qualquer coisa, aí você bota um ponto e bota outro aqui, e vem descendo, aí você vem descendo com a limpeza, até lá embaixo, até pronto, aí eu vou salvar aqui, depois de salvo, você clica nele, e dá outro clique nele, e agora você impressiona, e vem descendo, pronto, você vai lá e copiar, aí depois você vai lá e pode entrar no Clash, Estamos entrando aqui agora. Pronto, entramos. Agora você vem aqui. Aí agora nós vamos pegar o que já foi, vai passar a barrinha aqui. Vai pro lado, ó. Aqui, isso. Aí, vem pro chat.